de nós mesmos e achamos que somos os mais perfeitos da face da terra. Querido, equívoco. A igreja Jesus criou para que ela vá buscar o perdido. Amém? Agora dá um sorriso para mim. Todo mundo sério. Todo mundo sério. Calma, gente. E não nos esquecendo também, no domingo, né, às 9 horas da manhã, a Escola de Vencedores. Você está convidado para estar. 9 horas da manhã, a Escola de Vencedores. E às 19 horas, o nosso culto de celebração, né, e adoração ao Senhor. O culto, né, top. Não tem outro culto melhor no Rio de Janeiro, só o nosso. Aqui às 19 horas. Irmão, claro que é. Você acha que eu vou falar o quê? O da minha igreja é o melhor, cara. Eu, hein? Desculpa aí, de repente, os irmãos pertencem a uma outra igreja, mas o nosso é o melhor. Está no lugar certo. Deus te abençoe. Amém? Então, hoje nós iremos falar de fé. Uau! O que é fé? Não sei. Fé é fé. Fé é fé. Não se explica a fé. Se vive. Uau! Vamos viver pela fé. O justo viverá da fé. Fala para a pessoa que está do seu lado. O justo viverá da fé. Amém? Pode soltar, meus queridos. Olha, vencendo a incredulidade. Quem trouxe Bíblia aí, se está no papel, se está no telefone. Abre aí Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Amém? Deixa aí aberta aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Amém? Já achou? De repente você vai achar estranho que o versículo em si não vai estar ali no slide. Tá? Porque essa passagem, esse capítulo 9 de Marcos, se você tiver a curiosidade de ler esse capítulo todo, você vai ver o quão maravilhoso é o que Jesus fez. E depois de onde Jesus ter saído. É uma história assim que eu acho fantástica, essa história do capítulo 9 de Marcos. Amém, igreja? Amém? Então você com a sua Bíblia aí aberta, ok? Marcos capítulo 9, versículo de número 24. Somente esse versículo, ok? Diz assim na minha versão, que é a NVI, ok? Se a sua estiver diferente, não importa, é a mesma palavra. Diz assim, o versículo de número 24 de Marcos capítulo 9. Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Em algumas versões diz: creio, ajuda-me a vencer, ajuda-me a aumentar a fé. Ajuda a melhorar a minha fé. Ajuda a melhorar a minha fé. Ajuda a melhorar. Tem alguma versão assim? Ajuda a melhorar a minha fé. Ter mais fé. Qual é uma outra versão que dá uma diferenciada nesse assunto? Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Caraca. Primeiramente ele diz que crê. Mas aí depois ele cai a ficha, ele fala assim, não, eu não creio não, mas me ajuda. Uau. Isso aqui quando eu estudei esse texto aqui pela primeira vez, eu fiquei assim, caramba, como é que pode? Esse homem, ele tinha um filho, e esse filho convulsionava, ele tinha problema, ele tinha um monte de situações complicadas. E
Esse homem, ele pega esse filho dele e leva até a presença de 9 discípulos. 9 discípulos. Para tentar resolver o problema. Frustrante. Nenhum dos 9 conseguiu. Nenhum dos 9. Aí, começou aquele alvoroço. Por que não aconteceu nada? Por que não teve resultado aquela busca? Por que o milagre não aconteceu? Aí o povo começou a discutir ali, aquela confusão toda, e eu tento imaginar esse pai, sabendo que o filho dele não pôde alcançar o bem que ele foi buscar para o seu próprio filho. Não é frustrante, querido, quando a gente corre atrás de alguma coisa convicto de que vamos conseguir e chega na hora, nada. Quantos já passaram por isso? Correu atrás de uma situação convicto, achando que ia dar tudo certo, chegou na hora, nada. Caraca. Aí bate aquela sensação de impotência, fracasso, aquela sensação de até quando eu vou ficar sofrendo? Até quando eu não vou chegar ao meu objetivo? Até quando? Ei, hoje, eu quero encorajar você. Eu quero encorajar você a ser mais ousado com você mesmo. Eu quero encorajar você. Porque hoje nós estamos num culto que é denominado fé para. Mas a grande questão é o que você quer vencer. O que? Eu sei o que eu quero vencer. Eu sei o que eu preciso vencer. Você quer vencer o quê? O desemprego? Amém. Você quer vencer a enfermidade? Amém. Você quer vencer o problema do marido que ainda não foi liberto? Amém. Você quer vencer o seu problema que você ainda também não foi liberto? Amém. Mas você quer vencer o quê? Ou o que você precisa vencer hoje? Eu quero ser ousado demais hoje no que diz respeito à fé. Eu quero que você coloque uma situação nessa noite que você precisa vencer e você nunca mais vai viver ela daqui para frente em nome de Jesus. Nunca, eu estou dizendo nunca mais você vai vivê-la em nome de Jesus. Nunca mais. Sabe por quê? Porque eu preciso acreditar que o Deus que eu chamo de meu e que falo que Ele é vivo, Ele pode operar na minha vida hoje, aqui, nesse lugar. Porque eu imagino aquele homem com seu filho no colo, talvez de braço dado, não sei em que situação aqueles dois se encontravam, se era abraçado no colo, não sei, mas eu sei que esse homem estava com o seu filho ali, precisando de um milagre. De repente você olha para você e fala, realmente, eu estou à espera de um milagre. Mas como é que eu posso alcançar esse milagre? Quais são os mecanismos, quais são as vias, quais são os meios, quais são os métodos, quais são as alternativas que eu posso alcançar esse milagre? Gente, só pelo fato de você estar aqui hoje já deu o primeiro passo para a conquista do seu milagre. Já foi o primeiro passo.
Já foi o primeiro passo. Você sair do lugar que limitava a sua visão, que eu chamo de zona de conforto, e você disse: hoje eu vou, porque hoje Deus vai realizar algo extraordinário na minha vida. Querido, eu entendo que toda vez que eu venho para a casa de Deus, eu preciso entender a seguinte questão: eu vou para a casa de Deus porque eu não vou sair de lá da mesma forma que eu estou indo, eu vou sair melhor. Eu vou para a casa de Deus porque hoje eu vou dar um passo a mais no meu nível de maturidade, eu vou dar um passo a mais no meu nível de crescimento, eu vou dar um passo a mais no meu nível de comprometimento, eu vou dar um passo a mais no meu nível de intimidade, eu vou dar um passo a mais no meu nível de relacionamento com Deus, e consequência disso a minha fé, ela também vai tomando proporções mais elevadas. Porque eu estou saindo da minha zona de conforto, estou deixando a minha TV, estou deixando o meu sofá, estou deixando tudo para ter um encontro com aquele que pode fazer uma transformação dentro de mim. E essas coisas são as vias quais nós, de uma certa forma, crescemos na fé e atingimos a maturidade que Deus espera que alcancemos para que Deus, realize o milagre na nossa vida. Para isso é necessário uma atitude, e hoje você tomou a atitude certa, e eu dou glória a Deus pela tua vida. Então, nós temos hoje o título, pode voltar um pouquinho, o título é Vencendo a Incredulidade. Vencendo a incredulidade. Quantos de nós, às vezes, falamos que cremos? Não levanta a mão. Tu crê em Jesus? Creio. Crê em Deus? Creio. Mas a que ponto? A que ponto? Até aonde? Ou seja, hoje eu quero que você saia daqui entendendo o seguinte: quando você está num nível de relacionamento com Deus, aonde que você começa a entender que Deus é o Deus do impossível, você para de duvidar daquilo que Deus é capaz de fazer. O nosso maior problema não são as circunstâncias. O nosso maior problema não são as adversidades. O nosso maior problema não são as lutas que estamos enfrentando. O nosso maior problema está dentro de nós. Está dentro de nós. Irmãos, a Bíblia fala com a gente, lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, que, no versículo 3, que o sangue de Abel, que Caim matou, por Abel ter oferecido a Deus a melhor oferta, esse ato de Abel, pela fé, ainda fala. Ou seja, a fé é algo que fala constantemente dentro de nós. Mas aí, deixa eu compartilhar com você um entendimento. A Bíblia diz que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Mas só que o incrédulo também. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pastor, mas como assim? Como assim? Olha, Hebreus capítulo 4, versículo 2, o escritor de Hebreus, ele narra o que aconteceu no passado e o que estava acontecendo no presente. O narrador de Hebreus, ele fala o seguinte: e as boas novas foi ministrada a eles também, assim como a nós. Mas a palavra que eles ouviram não estava
acompanhada de fé. Ou seja, se eu sento para ouvir, primeira coisa que eu preciso aplicar dentro de mim é a fé. Porque até para ouvir uma ministração você precisa de fé. Para que essa palavra comece a mover o sobrenatural. Não é a palavra que vai fazer a diferença, é a fé com a qual ela está sendo recebida é que vai fazer a diferença. Então, logo, nós precisamos vencer o quê? A incredulidade, que às vezes é maior do que a nossa fé. É isso que nós iremos aprender hoje. Vencer a nossa incredulidade. Pastor Célio, digo algo que vai ficar marcado na tábua dos corações de vocês. Vocês irão colocar o que vocês já separaram diante do Senhor e vocês nunca mais experimentarão isso. Eu profetizo em nome de Jesus. Declaro em nome de Jesus, nunca mais vocês sairão daqui crendo e apossados disso. Por quê? Porque eu creio que nessa hora o Espírito Santo já está revolucionando algo dentro de vocês e que vocês estão entendendo que a mudança começa a partir do momento em que eu ponho a fé e digo: Deus, fala. Esse é o caminho. Esse é o mecanismo. É assim que Deus age. Vamos falar agora da história desse homem, que antes dele alcançar o milagre, ele reconheceu o problema. Pegou aí? Antes dele alcançar o milagre, ele reconheceu o problema. Diga, reconheceu o problema. Por que é importante reconhecer o problema? Por que é importante? Porque você vai atingir o alvo certo. Você não vai ficar procurando aonde você vai atirar a sua fé. Você não vai ficar procurando aonde você vai focar a sua oração. Você não vai ficar procurando pelo qual motivo você vai orar essa noite. Você foca a situação e diga: é aqui, ó. Pá! Porque foi assim que esse homem fez. Lembra que eu disse que ele levou seu filho até os 9 discípulos de Jesus? Porque Jesus estava no monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João. E enquanto Jesus estava lá no monte da transfiguração, os 9 estavam aqui embaixo, no meio do povo ali. Então o camarada reconheceu que eles eram discípulos de Jesus e levou até lá. Então não resolveu nada, ele ficou frustrado. E houve um alvoroço naquele ambiente ali. Então olha só, em Marcos capítulo 9, no versículo de número 16, para elucidar, eu botei o 17, mas eu quero elucidar o 17 lendo o 16 com vocês. No versículo 16, amém? Você está comigo? Amém, igreja? Amém? A igreja está aqui ou já foi embora? No versículo 16, diz assim: perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Jesus se preocupa com cada detalhe da sua vida, tá? Cada detalhe. Jesus se preocupa. Até com o que você ouve. O que você tem ouvido, de quem que você tem ouvido e o porquê que você tem ouvido. Uau! Até isso, pastor, até isso. Jesus chega, vê aquele alvoroço e pergunta: o que vocês estão discutindo? O que aconteceu? Qual é o problema? Aí, o versículo 17. Um homem, no meio da multidão, respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Olha,
O homem, ele disse para Jesus o que ele realmente queria. Olha, o meu filho está com um espírito que o impede de falar. Esse é o grande problema. Jesus, ele olha para a situação, já conhecendo a situação, Jesus, ele tem que entrar com provisão pela situação. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o que você quer que Jesus resolva nessa noite? Irmão, olha só, Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Eles podiam dizer: olha a crise. Jesus, olha, está tudo em crise. Jesus, olha, eu estou desempregado. Olha, Jesus, eu não tenho nada para comer. Olha, Jesus, a minha mulher brigou comigo. Olha, Jesus, o meu marido brigou comigo. Olha, Jesus, o meu filho saiu de casa. Mas o homem se apresentou: eu tenho um filho que tem um espírito que o impede de falar. O camarada foi preciso. O camarada foi preciso. Jesus, aqui está o meu problema. Pá! Porque ele sabia o que ele queria. O grande problema, às vezes, é que a gente quer 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 coisas ao mesmo tempo. Peraí. Você pode até conseguir as 10, mas é por etapa. Selecione, dê prioridade. Escolha a certa, para que as outras sejam consequência da certa. Jesus quer emprego, quer casa, quer o carro, quer o filho, quer o marido. O que tu quer? Jesus fica doido. De manhã orou pelo marido, de noite ora pelo emprego, de tarde ora pela provisão. Peraí, Jesus, calma aí. Jesus falou assim: filho, peraí. Vamos começar, vamos enumerar. É igual mãe que tem muito filho, né? Para chamar o do meio, chamo de cima, chamo de baixo. Ô, João, Pedro, José, mas queria falar mesmo era com Antônio. É mais ou menos assim. Às vezes a gente está assim com Jesus. Bota um monte de coisa. E na verdade a gente não sabe o que a gente quer. Mas o problema é que Jesus chegou e perguntou: qual é o problema? O que vocês estão discutindo? Quantos aqui já passaram pela experiência de estar numa roda conversando? Por exemplo, um domingo de tarde. Aí contou-se um problema. No outro domingo, o mesmo problema. No outro domingo, o mesmo problema. Mas no outro domingo contou o quê? Nunca que acabe esse problema. Por quê? Não tem um foco. Filho, bota um foco. Tá bom? Botou, né? Hoje nós vamos pisar a cabeça da serpente. Esse foco vai ser alvejado pela sua fé. Esse foco será alvejado pela sua fé. E você viverá o milagre de Deus sob essa palavra que Jesus está liberando para a sua vida. Que quando você bota um foco, Ele entra com providência e opera o milagre na tua vida. Tem que ter foco. Sem foco não rola. Jesus, ele sempre estabeleceu regras, normas, princípios e sempre teve foco. Ele andava com os 12 e os 12 tinham que estar perto dele. Ele não falava assim: ó, vai 2 para lá, 2 para cá, 2 para cá e eu vou por aqui. Não. Jesus sabia o que queria, como queria, por que queria e onde queria. Nós precisamos ser assim. Saber o que quer, por que quer, como quer, quando quer. Assim que nós temos que ser. Precisamos ser assim, ter um foco. Sem foco não chega a lugar nenhum. Tem que ter foco. Fala comigo, tem que ter foco. Foco. Já viu aquela pessoa que faz 5 faculdades e não trabalha em nenhuma dessas áreas que fez faculdade? Eu conheço um camarada assim, graduado em 5 áreas, trabalhava no SEASA.
Tinha nada a ver as áreas que ele se graduou com o SEASA. Trabalhar no SEASA é errado, pastor? Não, filho, mas para que perder tanto tempo estudando? Às vezes é assim, o ser humano faz um monte de coisa que não quer fazer. Gente, por quê? Perder tempo. Às vezes a gente perde tempo. Procura os caminhos mais longos para chegar no lugar que a gente deseja e que podia ter chegado num tempo mais curto, assim, um espaço de tempo bem curto. Vamos lá. Eu reconheci o problema, apresentei a Jesus o problema, agora eu vou entregar o problema nas mãos dele. Amém? Vamos entregar o problema na mão dele? Vamos entregar o problema. Entregando nas mãos de Deus. Amém? No versículo de número 20, eu coloquei, mas, de propósito, a gente vai ler o 19 também. Respondeu Jesus. Olha, gente, Jesus, ele ao mesmo tempo que ele pergunta, ele espera você falar e depois ele responde, tá? Jesus não é esse Deus mudo, surdo, que muitas das vezes as pessoas querem ou intitular desta forma. Ah, sua vida está uma bagaceira só porque Jesus não te ouve, Jesus não te responde. Mentira, mentira, tá? Mentira. Jesus, ele fala com a gente, ele conversa com a gente, ele escuta o que a gente tem a dizer. Esse é o Jesus que eu creio. Tá? Esse é o Jesus que eu creio. O Jesus da primeira igreja batista é esse, que fala e ouve e responde. Amém? O versículo 19 diz assim: respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando tereis que suportá-los? Tragam-me o menino. Olha só, gente, de que Jesus chamou aquela geração? Até Jesus ficava chateado com determinados posicionamentos dos seus discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui? Eu vou provocar vocês até vocês saírem daqui com coceira espiritual. Mas tem discípulo de Jesus aqui? Então, é isso que nós iremos vencer hoje. Primeiro passo, a nossa própria incredulidade. Para algumas pessoas eu já falei o seguinte: olha só, filho, filha, faz um teste. Está difícil de você vencer um problema? Vai para frente do espelho. Quantos já fizeram essa loucura? Você tem que melhorar. Muda a sua postura. Muda, melhora. Seja crente. Nossa, quanto eu já fiz isso? Quantas vezes? Quantas vezes eu já me dei bronca? Eu não tenho vergonha de dizer, sabe por quê? Sabe por quê? É um autoajuste. É um autoajuste. Você fica com você mesmo diante do espelho dizendo: cara, toma posição, cara, se conserta, cara, lê a Bíblia, cara, ora, cara, olha só, pensa bem o que você vai fazer. Funciona, tá? Doideira funciona. É a doideira que funciona. Você está achando que é fácil, né? Não. Bancar o louco diante do espelho sozinho, não. Aí depois você chora. Mas caraca, Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Então olha só, Jesus, ele fala assim: uma geração incrédula. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Esse suportá-los não é aquela coisa assim, ó, eu suporto fulano. Não, é de dar aquele suporte mesmo, de ajudar. Aí o 20. Então, eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Ou seja, o diabo ia fazer uma desgraça com aquele garoto, só porque Jesus estava ali para amarrá-lo, amordaçá-lo e mandar para o abismo. Uau! Jesus hoje vai amordaçar, vai amarrar, vai repreender todo esse demônio que causa incredulidade na tua vida e vai te libertar. Jesus vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Uau!
Uau! Gente! Diante de Jesus não há mal que resista. Diante de Jesus não há mal que resista. A intenção do espírito maligno era destruir o menino, mas olha, Jesus estava ali para mudar a história. Mas pastor, as situações, os meus sonhos, olha, a minha vida, olha, a minha vida financeira, a minha vida profissional, minha vida acadêmica, a minha vida relacional, a minha vida amorosa, a minha vida X, Y, Z, já está completamente dilacerada. O homem da mão furada, ele pode restaurar. O homem da mão furada, ele pode consertar. Por quê? Só quem faz milagre é Ele. Só quem faz milagre é Ele. Mais ninguém. Você faz milagres, né? Eu também não faço. Eu não faço milagre. Eu não faço. Quem faz milagre é Ele. E hoje é noite de milagre. Hoje é noite de milagre. Para a gente começar a encerrar. Ellen Paula, solta aí, Tiago, diz o seguinte, isso é muito comum, tá? Dizer para alguém em dificuldade que Deus está no controle é diferente de crer que Deus está no controle quando eu estou em dificuldade. Já viu aquela pessoa que você conta o problema, ou seja, ela conta o problema dela para você, e você fala assim, não, querido, não, querida, Deus está no controle. Faz aquela cara de sereno, e fala assim, não, querido, querida, Deus está no controle. Aí quando ou seja, quando sou eu, não vou falar você não, fala de mim. Quando sou eu, e vamos para o zap, gente, orem por mim, que a chave esquentou. Mas não é verdade. Para o irmão, Deus está no controle, querido. Creia, fica firme. Pastor, a luta está tremenda. Olha, o vale está pegando fogo. E o negócio está ruim. O bicho se levantou e está estreito. Eu não estou aguentando. Deus está no controle. Não é? Deus não está no controle? Deus está no controle. Se Deus está no controle, você tem que fazer o quê? Descansar. Mas dá para descansar? Dá para descansar? O pau está quebrando, dando tudo errado. Dá para descansar? Claro que não, filho. É aonde a fé entra em ação. Aí lembra daquele maluquinho no espelho? Tu vai vencer. Tu vai vencer. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Não temas, Deus é contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença de todos os meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, de sorte que habitarei na tua casa por todos os anos da minha vida. Isso é glória de Deus, isso é confiar em Deus, isso é descansar em Deus. Isso é Deus no controle. Isso é Deus no controle. Isso é Deus no controle. Fica de pé, querido. Fica de pé. Não fiz 3 gols não, mas eu posso pedir música? Pode vir.
Vamos dançar na presença do Rei. Vamos se alegrar na presença do Rei. Vamos se alegrar na presença do Rei. Pastor, não tenho motivo nenhum para me alegrar na presença do Rei. A partir de hoje vai ter. Nem que eu tenha que pegar esse demônio pelo chifre e dar um chute no traseiro dele, mas hoje vai passar a ter. Vai passar a ter em nome de Jesus. Não vou estipular a causa, eu só vou orar, vou usar a minha fé. Não vou nomear causa alguma. Porque ninguém falou para Jesus o problema. O homem se levantou da multidão e disse para Jesus o que ele queria. O homem. Mas isso não quer dizer que fica restrito só para os homens, as mulheres também. As mulheres também. Você que separou a sua situação, afasta aí, pastor Ed, ajuda eu aí. Afasta essas cadeiras aí, isso aqui vai encher de gente. Ajuda aí. O Espírito de Deus vai fazer algo aqui sobrenatural. O Espírito de Deus vai revolucionar aqui vidas aqui. O Espírito de Deus vai revolucionar vidas aqui. Afasta aí. Afasta aí. Querido, agora sinta-se como o próprio Jesus tivesse te fazendo essa pergunta: o que você quer que Jesus resolva hoje? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu queria nesse momento ter todas as mãos do mundo para impor cada uma delas sobre a vida de cada um de vocês. Mas eu creio nesse Deus do qual eu estou falando, em nome dele, que ele nesse momento está tocando cada um de vocês. Está tocando. E que olha, gente, prestem bem atenção no que eu vou falar. Eu não sou perfeito como ninguém é perfeito. Perfeito só o mestre. Os discípulos também dele, os apóstolos, todos eram falhos. Tinham seus problemas, as suas limitações. Tinham as suas limitações. Mas olha, o que fazia diferença na vida daqueles homens era o posicionamento que eles tinham diante de Deus. Era o posicionamento. Eles podiam errar aqui, mas aqui mesmo, caído, eles se arrependiam e se colocavam de pé para que Deus lhes concedesse uma nova oportunidade. Eu creio num Deus de oportunidade. Eu creio num Deus de oportunidade. Então eu queria que você agora colocasse a mão no teu coração, se você quiser. Se você quiser colocar na sua cabeça, você põe. Se você tiver alguma enfermidade que você não sabe a procedência, que os médicos não conseguem descobrir, que você colocasse a mão sobre a sua vida, estivesse fazendo isso. Em nome do Cordeiro Santo, em nome do Leão da tribo de Judá. Hoje, Deus está revolucionando algo para melhor na vida de cada um de vocês. Vocês não irão voltar para casa da mesma forma que vocês saíram. Não voltarão, não voltarão, não voltarão. Porque eu creio que Deus é fiel. Eu creio que Deus é fiel. Se
Se Deus trouxe cada um de vocês aqui para ouvir essa palavra, é porque Deus sabia da necessidade de cada um de vocês. E o que Ele é capaz de fazer, Ele vai fazer hoje. Feche os teus olhos, querido. Coloca o coração, possa estar. Eu coloco, Senhor, agora todas essas pessoas diante do Senhor, Deus, e entro agora ao mais profundo vale de dificuldade que cada pessoa está enfrentando. Senhor, como foi nomeado, vencendo a incredulidade. Senhor, joga por terra a incredulidade nessa noite. Senhor, joga por terra a dúvida. Joga por terra, Senhor, a enfermidade. Deus, joga por terra o mal da vida financeira. Joga por terra, Senhor, o mal da vida profissional. Senhor, joga por terra o mal, Senhor, da maldição familiar. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas possam ter um testemunho para contar a partir em que o Senhor agiu na vida de cada uma delas. Pai, em nome de Jesus, não é no meu nome, não é no nome da igreja, é no nome do teu filho que está à sua direita, do nome daquele que tem a mão furada. Senhor, que desça agora uma nuvem de glória, que desça uma nuvem de glória agora. Senhor, envolva os teus filhos, que envolva o teu povo e que faça, Senhor amado, com que todas as dificuldades, Senhor, que eles vieram colocar no teu altar, permaneçam aqui e que eles nunca mais as carreguem nas suas vidas, nunca mais eles carregarão esse tormento, nunca mais eles falarão dessa dificuldade, nunca mais eles lembrarão desse problema, nunca mais eles pensarão nesse mal que os tem feito tanto, Pai, tanto, ó Deus, ter dificuldade, Deus, na sua fé. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, vai trabalhando, vai tocando, Senhor, vai tocando. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Age, Senhor, que fique tudo aqui no altar. Tudo aquilo que não ajuda os teus no caminho. Esperança, Senhor. Quanta gente aqui com falta de esperança no teu coração. Santo de Deus, incendeie o teu espírito com novas perspectivas de vida diante do Rei. Receba, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo que nunca mais vocês falarão desses mesmos problemas. Nunca mais vocês tocarão nesse mesmo assunto. Nunca mais essa questão os atormentarão. Nunca mais. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Jesus está passando, querido. Havia um homem humilhado, desprezado e solitário, Veja a glória de Deus. pois não tinha como ver
a glória de Deus. Mas quando viu, aleluia, passar um homem que tudo podia resolver, então o seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante a multidão vendo clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir, não pode alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção que ele resolveu. Então Jesus mandou: nos chama, Senhor, esse homem que gritava, pois o clamor me encheu dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Glória a Deus. Queridos, olha, às vezes o que mais atrapalha a fé de um homem de Deus e de uma mulher de Deus são as coisas que esse ouve. Deixa eu liberar uma palavra, mais uma, para a tua vida. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Sabe por quê? Sempre, sempre vai haver um enviado do inferno para dizer para você o seguinte: olha, não é bem assim. Olha, não é assim que funciona. Sempre vai acontecer isso, sempre, sempre. Mas a palavra do Deus que eu creio diz o seguinte: tudo é possível ao que crê. E crer não é esperar ver, crer é acreditar que mesmo as circunstâncias, a situação, o ambiente esteja desfavorável, você permanece nesse posicionamento. Eu creio. Eu estou no nível abaixo de zero, mas eu vou permanecer credo. Eu cheguei no fundo do poço. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Do fundo do poço não tem mais para onde descer. E se não tem mais para onde descer, o Espírito de Deus toma você pela mão e te faz subir até chegar em cima. Até chegar em cima. Até chegar em cima. Até chegar em cima. Você não vai morrer
no fundo do poço. Você não vai morrer no fundo do poço. Você não vai morrer no fundo do poço. O meu Deus não vai deixar você morrer no fundo do poço. O meu Deus não vai deixar você morrer no fundo do poço. Pastor, mas estou todo sujo. Estou todo arrebentado. Estou todo ferido. Olha só. O meu Jesus é a fonte da água da vida. O meu Jesus é bálsamo de cura. O meu Jesus é o médico dos médicos. Opa! Isso significa que a situação não vai ficar do jeito que está. Isso significa que o problema não vai permanecer. Isso significa que a sujeira não vai continuar. Isso significa que a ferida não vai continuar aberta. Isso significa que o mal não vai permanecer. Isso significa que tudo está mudando. Coisa nova Jesus está fazendo na tua vida. Coisa nova Jesus está fazendo na tua vida. Porque é nesse Deus que eu creio. E é assim que eu vou pregar. E é assim que eu vou falar. Porque é assim que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Então somente creia. Então somente creia. Não faz mais nada. Então somente creia. Toma posse. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Querido, atende o meu clamor. Eu agradeço de todo o coração o que Deus já fez na vida de cada um de vocês. Eu já agradeço. Agradeço. Eu agradeço. Senhor, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, desde hoje até a Tua volta. Porque o Senhor trouxe esse povo aqui para fazer algo. E o Senhor fez. E o Senhor fez. E o Senhor fez. E o Senhor fez. Agora, cabe a cada um manter isso firme dentro de vocês. Lembrem da parábola do semeador. Se o coração for uma terra petrificada, vai brotar, pode até nascer, mas não vai frutificar. Se der ouvido, lembra do que eu falei do enviado? Se der ouvido às vozes estranhas, se derem ouvido às vozes estranhas, essa semente vai ser arrebatada, não vai brotar e muito menos frutificar. Se deixar com que o calor da vida, o calor das adversidades, o calor dos problemas aqueça demasiadamente o seu interior, vai matar essa semente também. Agora, se a terra for boa, se a terra for fértil, se preparem para colher a 30, 60 e até mesmo 100 por 1. 4 situações, de 3 você precisa se guardar. A manutenção agora dessa semente não é do Senhor Jesus, é de cada um de vocês. A manutenção dessa semente não é de Jesus, é de cada um de nós. Porque a vida não vai mudar. O abraçamento da vida não vai mudar. Os enviados não irão mudar. A condição de petrificar cada um seu próprio coração também não vai mudar. Agora, eu dou um conselho: optem por manter essa terra bem adubada, bem protegida, bem guardada, para que essa semente brote, cresça e frutifique a 30, 60 e a 100. E assim o Deus de paz os abençoará e vos fará fecundos e prósperos sobre a terra. Amém?
podem voltar agora para os seus lugares, guardados pelo Espírito de Deus. Amém? Creiam.